Aqui no Grupo Pavani, a gente segue as normas da ABNT. A altura mínima de janelas e sacadas devem ser de 1,10 m. Os ganchos de fixação devem ser instalados com distância máxima de 35 cm entre eles. A rede deve aguentar pelo menos 500 kg força por metro quadrado e ter malhas de no máximo 5 cm. E tem mais, a rede tem validade de 5 anos. Aqui a gente não faz o que dá. A gente faz o que é certo, porque segurança de verdade começa no detalhe e se completa com responsabilidade. Programa Elite começou, a semana já passou e hoje é dia da família. Hoje é dia de você se reunir com a família, é dia de você estudar, é dia de você colocar a cuca em dia, é dia de você planejar a sua semana. E olha, eu quero deixar uma mensagem para você. Nada é impossível. O seu limite, ele vem daqui. Existe um processo na nossa carreira, em tudo que nós definimos como sucesso, que é o início. Eu sempre falo para os meus colaboradores, quem nasce grande é monstro. Tudo tem o seu início. Começa pequenininho. E a maioria das pessoas desiste aonde? No processo onde não tem curtida, não tem aplausos, quase ninguém comenta, você não é convidado para nada. Aí tem muitos que não suporta esse processo, faz o quê? Abandona. Por quê? Porque o teu projeto, ele não pode ser feito para você procurar aplausos. O seu projeto, ele tem que ter uma definição. O outro. Quando você tem um projeto que vai cuidar do outro de alguma forma, você chama o Todo-Poderoso Criador para a briga. Porém, para ele te forjar a ser o melhor, existem processos. E o processo não começa com dinheiro, entendeu? O processo começa com capacidade emocional e sabedoria. E no meio desse processo, você não vai ser tão relevante assim. Espere um momento. Curta o processo. Espera que cada batalha que você passa está te forjando para quando você estiver onde você sempre sonha estar. É como eu falo sempre, você está forte. Muita coisa que te abala hoje não vai te abalar amanhã. Então esse processo que você está aí, calma, não é o fim, é o processo. Precisa ser feito. Eu não estou conseguindo recurso, mas tenta até dar certo. Não desista. E amanhã você será a inspiração para alguém. Vai por mim que eu sei que eu estou falando, hein? O programa Elite começa com essa mensagem, com muito carinho para você. Eu tenho um recadinho e eu já volto. Quer impactar um público de alto padrão? Jundiaí Outdoor. Agora é tempo de ressurgir. Olha, gente, sempre quando você cai, você pode ressurgir. E quem vai explicar isso para você é Eda Costa. É com você, Eda. Obrigada, Carol. Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Ressurgir. E hoje nós vamos falar sobre o cuidado com as pessoas autistas e seus familiares. Hoje nós estamos com o Fernando, do Instituto Murilo Ramos de Andrade. O Fernando, ele faz parte do Instituto com um trabalho lindo com crianças especiais e seus cuidadores. Fernando, explica um pouquinho para o pessoal como é o Instituto. Eu sou Fernando Andrade, me apresentando, né? Sou policial militar, 20 anos de carreira, sou pai atípico e o Instituto nasceu de uma indignação pessoal, uma vez que nós não encontrávamos locais de atendimento adequado para que o meu filho pudesse ser assistido. E iniciamos o trabalho em 6 de janeiro de 2025, com 10 crianças e hoje estamos com 90 em atendimento. Fernando, quais atendimentos vocês oferecem para estar ajudando essas crianças e também esses cuidadores, os pais,
para melhorarem a vida deles do dia a dia, né, o seu cotidiano. Nosso trabalho ele é focado no atendimento de base. Então, são atividades terapêuticas que ajudam a modular o comportamento, a ganhar habilidades da comunicação, ganhar habilidades motoras. Então, nós atendemos hoje psicólogos, as 90 são submetidas à atividade terapêutica chamada uma ciência ABA. Então, os psicólogos aplicam essa ciência ABA com as crianças. Nós atendemos também fonoaudiologia, psicomotricidade e, em parceria com a Cafu Academy, que é a escolinha do Cafu, o futebol terapêutico. Que projeto maravilhoso! Eu, como mãe atípica, quando tinha minha filha, não havia um projeto como este. Parabéns e que vocês possam continuar, né, nessa luta pelas crianças autistas e seus familiares, que é muito importante. Me fala aqui, como que as pessoas, a sociedade pode apoiar o projeto, né? De que forma eles podem estar tendo acesso? Então, nós temos as redes sociais, o Instituto MRA, no Instagram, @Instituto MRA, o nosso site, institutomra.org, lá onde você vai encontrar um pouco da nossa história, o que nós fazemos, como fazemos, quais empresas já nos ajudam, nos patrocinam. E para que vocês possam nos ajudar, recebemos doação via Pix, ou vocês podem enviar também para o nosso endereço, algo que vocês queiram nos ajudar, material terapêutico, alguma coisa de imobiliário. A gente sempre está precisando de alguma coisa lá para potencializar a nossa entrega de prestação de serviço, né? Mas com relação à questão financeira, aí seria o nosso Pix, que é o nosso CNPJ, não sei se vocês podem divulgar, mas é o caminho mais simples, né? Acaba facilitando o contato. E de que forma a própria sociedade pode ajudar vocês com a mão de obra? Então, a mão de obra é muito complexo porque nós fazemos atendimento individualizado. Então, todas as crianças que entram para nós, elas são submetidas a uma avaliação e dentro dessa avaliação nós entendemos quais habilidades essa criança já tem e o que nós precisamos trabalhar para lapidar o que ela já domina e o que ela precisa aprender a partir dali. Então, a gente utiliza uma mão de obra especializada nesse contexto. Algum evento que seja pontual, que a gente precisa de mão de obra, de pessoas para participar, aí a gente solta os informativos para convocar essas pessoas, né? E no contexto geral de sociedade, o que nós, família atípica, precisamos é de empatia, de entenderem que nossas crianças são como são e que nós trabalhamos muito para que elas evoluam, para que elas ganhem autonomia. Eu, como pai, trabalho pelo meu filho, nós, como instituição, trabalhamos por todas as crianças que nós atendemos e, como divulgador do autismo, como propagador de informações sobre autismo, nós trabalhamos para que todas as crianças alcancem a plenitude da sua autonomia. A família, o casal, a mulher e o marido. Como é essa relação entre você e sua esposa? Porque nós sabemos que dentro das famílias atípicas, a maioria, infelizmente, rompem o casamento e se separam. Na verdade, a evasão paterna, o desquite, a separação, no Brasil ela acontece bastante. Quando você coloca o potencializador de ter uma criança neurodivergente, isso se acentua bastante, né? No meu processo, pessoalmente, quando nós iniciamos essa jornada no autismo com uma criança neurodivergente, o primeiro conselho que nós tivemos das psicólogas que nos atenderam é: não esqueçam que vocês são um casal. Vocês são pais do Murilo, sim, vocês têm que fazer tudo por ele, sim, mas não negligencie a sua esposa e você, esposa, não negligencie seu marido. Precisam ter o tempo de casal de vocês. Eu sei que muitas vezes é difícil, a rede de apoio fica escassa e caso haja a questão da separação, seja por iniciativa da esposa ou do marido, não esquecerem que existe uma pessoa ali que depende dos dois. Fernando, o Instituto tem um trabalho maravilhoso, já dá para perceber que realmente ele impacta vidas e alcança a vida das pessoas. E ainda dando continuidade sobre terapia, eu quero falar com vocês sobre este livro que eu escrevi, passando por todo o processo de mãe atípica, né, de processo do luto, porque passamos o luto com a nossa filha. Eu escrevi esse livro para deixar como autoajuda para vocês, como se livrar do medo. E aqui neste livro você vai encontrar uma vida real de uma mãe, de um casal que passou pelo processo do luto, que enfrentou todos os medos e também um devocional de 21 dias para te ajudar a romper com os medos e as suas dificuldades. Obrigada, Fernando. Eu amei conhecer o projeto. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder falar sobre autismo, falar do projeto. Carol, é com você. Estética e glamour. Por falar em glamour, o momento é desse
doutor glamuroso, que também é apresentador, o charme pessoa, inteligente, talentoso e sempre traz profissionais com categoria de elite para você. Matheus, é com você. Obrigado, Carol. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a paralisia. A paralisia pode deixar de ser definitiva? Um avanço brasileiro está chamando a atenção do mundo e para poder falar sobre esse assunto, eu chamo a doutora Thaís Rodrigues para poder falar para o nosso quadro e para o Brasil todo sobre essa maravilhosidade que está acontecendo no mundo. Seja muito bem-vinda, é uma honra ter você no nosso quadro, doutora Thaís. A honra é toda minha estar conhecendo você, Matheus, e poder falar um pouquinho sobre a importância da aplicação da polilaminina e também a reabilitação após essa aplicação, a grande importância da fisioterapia neurológica. Maravilha. Doutora, muita gente acredita que uma lesão na medula, ela é definitiva. O que você pode falar hoje para a gente sobre esse assunto? Hoje nós temos grandes estudos, com a doutora Tatiana, que vem trazendo muitas informações e a descoberta da polilaminina. Nós sabemos que não é a cura, de pacientes após traumas raquimedulares, mas nós temos avanços muito significativos, devolvendo movimento, sensibilidades, controle de tronco, mas sabendo que ainda não é a cura das doenças após trauma raquimedulares. Esse avanço com a polilaminina, ele vem chamando a atenção do mundo inteiro, vem gerado um burburinho. Doutora Thaís, eu queria saber de você, o que é possível hoje com a polilaminina que antes era considerado impossível? Lembrando também que a aplicação da polilaminina tem os estudos trazendo na fase aguda, pós-trauma raquimedular. Ainda em estudos, com a doutora Tatiana, trazendo no crônico, mas logo após aí 72 horas a aplicação da polilaminina, nós vemos muitos resultados na reabilitação motora, devolvendo os movimentos. Tem o Bruno, que foi o primeiro que teve a aplicação, que hoje ele anda, é um paciente que teve muitas percas motoras, hoje ele não tem quase sequela nenhuma. E lembrando sempre da importância da fisioterapia após a aplicação. Lembrando que a aplicação após o trauma raquimedular é em fase aguda, que está vindo muitos resultados. Ainda muitos estudos na fase crônica, da aplicação da polilaminina nos pacientes raquimedulares. Só que lembrando também da importância da fisioterapia neurológica. Então, o que acontece? Após a aplicação, nós temos estudos mostrando o devolver do movimento, a parte sensorial, pacientes que não sentia após esse trauma, com a aplicação está vindo muitos ganhos significativos e nós temos o primeiro a ser recebido pela polilaminina, o Bruno, que não tinha movimento nenhum, hoje ele anda, é um paciente 100% aí sem sequelas, mas lembrando que é por enquanto em fase aguda após o trauma. Perfeito, é um suspiro de esperança, doutora? Isso, lembrando que esses pacientes, após esses traumas raquimedulares, após essas lesões neurológicas graves, está trazendo muitas esperanças para as famílias, e para esses pacientes também. Perfeito. Doutora Thaís, é uma honra receber você aqui, você que é referência na sua região e cidade. Tá? Sigam a doutora Thaís, muito obrigado pelo esse trabalho incrível que você vem fazendo aí nessa comunidade e ficamos por aqui. Carol, é com você. Desvendando eu, Márcio Aurélio, é com você. Vamos falar sobre o tema básico da clínica, sobre o amor. Eu quero falar da paixão, desse negócio de querer o outro, esse negócio de amor. A Idade Média tratava a paixão de uma forma bem negativa, como doença. Tanto que a palavra paixão vem do mesmo radical da palavra patologia, que vai dar origem à doença. Paixão era um enfeitiçamento que precisava ser exorcizado, porque quando você está apaixonado, você está possesso, faz loucuras por amor. Você nunca ficou apaixonado por alguém 1, 2, 3 semanas e falou, essa pessoa é tudo para mim, tem um salarinho bem apertado e compra um perfume carérrimo, paga em 10 parcelas, o relacionamento acaba, a paixão passa, mas as prestações do perfume continuam. Quando nós passamos pelo fenômeno do romantismo do século 17, 18, esse fenômeno cultural ele inverte e ele traz a ideia de que a paixão é o que você precisa para viver, de que você não pode viver sem paixão, e ele inverte aquilo que é ruim
como algo que é bom e que vai resolver todos os seus problemas. Porque um amor resolve tudo. Você acaba com um final feliz. De que nós estamos mal, não encontramos a cara metade. Que a música, 2 pedaços na laranja, sonho lindo de viver. O autor dessa música já colocou mais ou menos umas 8 vezes tentando. A psicanálise tem uma ideia parecida com a Idade Média. Paixão não faz bem para a saúde mental. Cria vulnerabilidades, aumenta as minhas inseguranças, eu me sinto besta, bobo. Se paixão faz mal para a saúde mental, então por que a gente faz? A resposta é que não é bom e nem mal, é que a gente precisa. A gente só ama porque somos seres imperfeitos, porque tem um vazio, porque está faltando e de alguma maneira estranha a paixão que cria tanta confusão também preenche alguma coisa. O Freud vai dizer: o amor é a cura e a minha loucura. E você pode, aqui do CETEP, estudar essas coisas. Nós somos a maior escola de psicanálise do Brasil. Temos também formação em outros países. Você pode se tornar um psicanalista de excelência. Obrigado. É com você, Carol. Pediatra com coração de mãe, doutora Dani. Vamos falar de mãe, né? Vamos aproveitar e falar o que tem de mais gostoso nessa vida, que é a nossa mãe. Doutora Dani, o que tem para nossa semana? Obrigada, Carol. E hoje a gente vai responder algumas perguntas que foram enviadas pelos internautas para nossa produção. Primeira pergunta da Juliana de São Paulo. Acabei de descobrir que estou gestante novamente. E estou com medo de não conseguir dar atenção suficiente para os 2 bebês. Como posso administrar essas emoções e garantir que nenhum deles se sinta deixado de lado? Ah, Juliana, nós mães e as nossas culpas, as nossas dores, não é verdade? Quais experiências dolorosas nós vivemos de abandono, de falta de atenção na nossa infância também vem para esse lugar quando a gente tem o segundo. Pois eu tenho 2 coisas importantíssimas para te dizer. A gente faz o possível, assume a responsabilidade. Tenho 2 coisas importantes para te dizer. A primeira é que quando a gente sente alguma coisa assim, a gente está indo para algumas das nossas dores de criança, de abandono, de falta de atenção. Traz isso para a responsabilidade, que te leva para a ação, e não para a culpa de não dar atenção para o primeiro, que te prende lá no passado, nas suas dores. Primeiro, gerenciar o tempo. Segundo, resolver essas dorzinhas e os incômodos dentro da gente, cuidar das suas emoções. E terceiro, eu vou falar uma terceira porque eu achei muito legal. Quando eu tive o meu segundo, eu achei que era papo de vó, que amor de mãe nunca divide, só multiplica, mas é verdade. Quando a gente tem o segundo, a gente ama muito mais o primeiro. E tempo de qualidade, a sua presença como mãe é mais importante do que tempo no relógio. Meu bebê nasceu deficiente e percebo que meu marido não está aceitando a situação. Estou dividida entre apoiar meu filho e preservar meu casamento. Como posso lidar com essa situação e fazer com que meu marido aceite e apoie nosso bebê? Essa é uma situação realmente muito delicada. Muitos casais passam por uma crise importante quando tem um filho com problema de saúde mais grave. São 3 assuntos juntos: o diálogo entre o casal, a dor do coração de um pai que vê no seu filho não a perfeição que ele imaginava, trabalhar as expectativas, e você, mulher, que tem que ser poderosa e dar conta de cuidar da criança e também cuidar do seu relacionamento. O que eu posso te dizer, ou para qualquer mulher, é que existe solução, ela passa pelo diálogo, pela dedicação e pela real intenção de trabalhar todo mundo junto. Cuidar de uma criança deficiente, e eu já fui médica que cuidou de crianças especiais em casa, é um trabalho muito difícil e pesado. Então busquem fortalecer e reconstruir essa conexão de vocês, porque vai fazer bem para você, para o seu marido e para a criança. É com você, Carol. Em oferecimento ao Grupo Pavani. Proteção, design e confiança em cada detalhe. É momento de sair da caixa e ser forjada ao sucesso. Quer saber como? Eu não posso te falar não. Mas a nossa querida apresentadora Paula Pur vai te levar ao sucesso. É com você, Paula! Obrigada, Carol. Hoje, no quadro da Caixa para Forja, iremos responder algumas perguntas que vai servir para você aí de casa.
E vamos começar com a Sandra de Socorro. Oi, Paula, meu nome é Sandra. Eu sou de Socorro. Sempre assisto o seu quadro, eu e minha família vemos e acompanhamos também os seus conteúdos nas redes. Gostamos muito do seu trabalho. Paula, me ajuda? Sou uma vendedora apaixonada por vendas, mas quando me impõem metas, eu bloqueio, me sinto em pânico. Socorro, Paula, como posso superar esse bloqueio e trabalhar com metas de forma saudável? Manda um beijo pro pessoal de Socorro e um abraço para todas as vendedoras. Sandra, um beijo especial pro pessoal de Socorro. Eu tenho um carinho muito especial. Inclusive, eu tenho várias mulheres que trabalham dentro dessa cidade maravilhosa. Mas, Sandra, agora a gente vai fazer um papo aqui, ó, eu e você e a turma aí de casa que também tem o mesmo medo, aquele bicho papão que são as metas. Quando a gente coloca esse medo nas metas, na verdade a gente não está colocando na meta, e sim na frustração que talvez essa meta pode te causar. E aí eu vou te dar uma dica muito importante que eu trabalho muito com a minha equipe, com a minha comunidade de vendas. Primeiro, essa meta ela precisa ser fatiada. Então eu vou te dar um exemplo. Você vai pegar uma meta que você deseja R$10.000 no período de 10 meses, correto? Esses R$10.000 você vai fatiar ele em meses, dias e horas. Imagina como fica fácil essa meta. Você vai pegar esses 10.000 dividindo por 10, dá R$1.000 por mês para você trabalhar. E se você dividir, você vai perceber que você precisa trabalhar somente 10 dias. Cada dia do mês você vender apenas R$100 para conquistar essa meta lá nos 10 meses. É muito fácil quando a gente fatia, porque quando a gente fatia, o que a gente faz? A gente trabalha a constância. A gente não olha o resultado final, a gente olha o dia a dia. Se você concluir com muita disciplina esse trabalho, dia após dia, daqui até o final da sua meta, você verá que ela será leve, você vai cumprir de uma forma incrível e você vai perceber que você não precisa mais ter esse trauma na sua vida. Eu quero acompanhar com você nas minhas redes sociais o teu resultado. E eu te ajudo a chegar nesses objetivos da sua venda e bater cada meta que você se colocar. Eu assisto sempre o teu quadro e tenho certeza que você pode me ajudar. Eu necessito ser forjada. Descobri uma traição do meu cônjuge. Ele não sabe ainda que eu sei. Ele é provedor financeiramente da minha casa e dos meus filhos. Eu não sei se eu conto ou se eu me estabilizo primeiro financeiramente e depois vou embora. Mas também prezo pela minha dignidade. Estou com muita vergonha. Me ajude. O que devo fazer para garantir a segurança e o bem-estar dos meus filhos e de mim mesma? Quero te agradecer por você sempre lutar pelas mulheres e forjá-las. Um abraço para todos do programa. Minha amiga, eu te entendo e eu quero dizer que eu também passei por isso. E diariamente eu ensino, oriento e ajudo mulheres a saírem realmente dessa caixa, que é uma das caixas mais difíceis que eu sempre digo. Primeira coisa, você não precisa se sentir envergonhada e você precisa entender que você não tem culpa nenhuma. A vergonha tem que ser de quem quebrou a confiança com você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero te dizer. Primeiro, você não pode se desesperar. Você precisa traçar meta. Você vai respirar fundo e você vai criar um plano. É justamente isso que eu faço com as minhas meninas. A gente traça planos para elas conseguirem ter um futuro com dignidade e mostrar para os filhos que realmente o caminho é sempre pela verdade e pelo trabalho. E eu tenho certeza que você vai conseguir trilhar esse caminho de forma brilhante. E se você também está passando por isso, pode me chamar nas redes sociais, porque eu vou te ajudar. Eu sei que esse caminho não é fácil, mas ele é super possível. Confie, antes de tudo, em você. E você pode mandar sua pergunta, não precisa se identificar. Infelizmente, o nosso tempo acabou hoje, mas eu estou aguardando a tua pergunta para eu tirar você dessa caixa. Você está sendo forjada a partir de agora. É com você, Carol.
Do berço ao sucesso. Olha, agora o momento é todo dela, a nossa terapeuta, que sempre passa dica para você analisar do berço e chegar ao sucesso. Dani, é com você. Obrigada, Carol. Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Do Berço ao Sucesso. E chegaram algumas perguntas para a nossa equipe e ela pode servir para você. Fique atento. Primeira pergunta. Quero te dizer que o seu trabalho é incrível e tem me ajudado muito desde que estreou o programa. Eu prefiro não dizer meu nome, mas sempre acompanho o quadro e acho muito interessante. Quero compartilhar com você um problema que eu tenho passado. Eu sempre fui muito cobrada para ser bem-sucedida e hoje, mesmo estando bem na carreira, sinto uma culpa enorme, como se eu não merecesse o que eu tenho. Ou tenho que estar sempre trabalhando mais. Parece que aquela criança insegura continua aqui dentro. Dani, você pode me ajudar a entender o que acontece? Primeiramente, eu quero te agradecer. É uma honra receber a sua pergunta aqui no nosso quadro. E sim, nós podemos te ajudar. Primeiro te acolhendo, te validando. É isso que faltou lá na sua infância. Eu quero te convidar a se parabenizar. Talvez você seja o seu pior inimigo. Você está se colocando nesse lugar. As pessoas celebram a sua vitória, mas você não consegue. Eu quero te convidar a fazer esse exercício na prática. Vá na frente do espelho. Todas as vezes que você conseguir vencer um obstáculo, se parabenize ou crie um ritual em que você possa se presentear. Isso vai trazendo para vocês novos caminhos neurais e vai te ajudar a criar um marco positivo para que você entenda que você merece esse sucesso que você alcançou e muito mais. É incrível como você ajuda as pessoas a se entenderem melhor. Desde a estreia do programa, eu acompanho seu trabalho e sou uma grande fã. Minha pergunta é: eu sempre tive dificuldade em me abrir com as pessoas, especialmente em relacionamentos. Meu pai era muito autoritário e sempre me criticava, o que me fez desenvolver um medo de ser julgada e rejeitada. Tenho 30 anos e estou em um relacionamento saudável, mas ainda sinto dificuldade em me expressar e ser vulnerável com o meu parceiro. Como posso superar esses bloqueios emocionais e aprender a confiar mais nas pessoas? E manda um oi pro meu namorado, o Pedro, que tem sido meu apoio incondicional. Luana, obrigada pela sua participação. O que acontece com você é que o seu cérebro ele procura um padrão. Talvez foi aprendido ou foi observado na infância. E hoje, esse relacionamento que você está te curando. Então, já quero aproveitar e mandar esse abraço para o seu namorado Pedro, dizendo que ele está num bom caminho, te ajudando a reconstruir relacionamentos saudáveis. E se você quer quebrar esse ciclo repetitivo, me procura nas redes sociais que eu vou te ajudar pessoalmente a segurar nas suas mãos. É com você, Carol! A Elite acabou. Eu quero falar com você que vai começar uma semana com novos projetos. De novo, acredite que tudo vai dar certo e tudo tem o seu tempo. Se capacita, cuide de dentro para fora. E quando eu falo dentro para fora, eu não falo só na mente, tá? Falo na sua família. Ame e dê valor àquilo que o dinheiro não compra, que é a sua família, as suas emoções. Dê valor a quem está do seu lado, principalmente em dias difíceis, tá certo? O programa Elite volta domingo que vem, semana que vem. E já sabe, né, gente? É isso aí, já estou cheia de saudade. Tchau!